depois do almoço, como diria o Roberto Tome. Acho que toda conferência faz falta, Roberto Tome, para essa reunião depois do almoço, para falar forte e também com palavras que sempre sacodem a gente. Mas vamos abrir em Efésios capítulo 4, Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Estava pensando um pouco nesse caminho da igreja aqui neste mundo e talvez repetindo muitas coisas já ouvidas, não recentemente, mas como o problema continua, os perigos continuam os mesmos, então, como o apóstolo Pedro também, inspirado, logicamente, falou na sua epístola que ele queria sempre trazer a lembrança, as coisas que ele já tinha dito. Eu estava pensando nesse tema um pouco. Cristo desceu, no versículo 9, nas partes mais baixas da terra, e isso nos fala da sua morte. E também no versículo 10, subiu acima de todos os céus para encher, para cumprir todas as coisas. A sua assunção e sua glorificação. O mesmo Jesus que desceu, o mesmo que subiu. E o versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Os apóstolos, os profetas do Novo Testamento, logicamente, eles puseram os fundamentos. Os apóstolos colocaram os fundamentos da igreja, Cristo. Sobre esse fundamento, sobre essa base é que foi edificada a igreja. Num aspecto nós sabemos que foi edificada pelo próprio Senhor, que está sendo edificada ainda, e no outro aspecto nós vemos que foi entregue às mãos dos homens. E essa parte que foi entregue às mãos dos homens, então, é que nós vemos o grande problema, a grande dificuldade que se encontra na igreja nos nossos dias, porque nós até temos visto hoje de manhã que foi uma evolução negativa por falta dos homens, logicamente. E depois nós temos os evangelistas. Os evangelistas são aqueles que saíram então por esse mundo pregando o evangelho, falando dessas boas novas de salvação. E
Depois nós temos os pastores e doutores. Antes, os evangelistas trouxeram, então, um material para dentro da igreja, para poderem ser edificados, para poderem ser instruídos, na verdade, não só da salvação, mas também de todos os desígnios de Deus para com os salvos. E então entra a parte dos pastores e doutores, aqueles que então cuidariam dessas ovelhas, aqueles que instruiriam, levariam essas ovelhas a um crescimento, a edificação do corpo, versículo 12, e depois a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, versículo 13, a medida da estatura completa de Cristo, e também para que ficassem firmados, para não serem levados em roda por todo vento de doutrina. Então esse é o propósito de Deus, esse é o grande amor de Deus, cuidando daqueles que Ele salvaria. E tudo isso esteve por um pouco de tempo funcionando. Mas logo no início, então, nós vemos na igreja de Éfeso, em Apocalipse. Apocalipse nós temos 7 igrejas, nos falando do tempo da igreja aqui na terra. E Cristo anda no meio delas, julgando. Não é como em Efésios aqui, que Ele está instruindo e cuidando dela, Ele está julgando. E havia coisas para serem julgadas, porque desde a primeira igreja, Éfeso, nós vemos que muitos se diziam apóstolos, e não eram. Então, o primeiro perigo que nós encontramos ali é o homem querendo tomar uma coisa, um lugar que não era dele. E Deus tinha dado os apóstolos, mas outros queriam essa posição, queriam tomar esse lugar, mas na verdade não. Eles não tinham. E julgou-se isso. Em Éfeso nós vemos que há uma... Vamos abrir lá em Apocalipse. No Apocalipse capítulo 2. Nós não vamos ler tudo, mas alguns versículos apenas. O versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, havia algo a favor dos Efésios, de que eles julgaram isso, acharam os mentirosos, e julgaram isso. E também, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome. O Evangelho começou, logicamente, em Jerusalém, Judéia, depois foi seguindo Samaria e até sair para fora, as nações. E esse Evangelho, então, provocou uma perseguição, primeiramente da parte dos judeus. Na carta aos Hebreus, nós vemos que eles sofreram o espólio dos seus bens por abraçarem a fé cristã. E é muito interessante nós notarmos que sempre que há perseguição, está envolvido religião. Não é só o mundo, mas a religião, que é parte do mundo também, mas não é só o mundo político ou o mundo comercial, que persegue aos que têm fé em Deus, mas também o mundo religioso. E esses, principalmente, é que provocam os incrédulos para perseguirem os cristãos. Então, nessa primeira fase, nós temos quem que perseguia os cristãos? Os judeus. Eles tinham crucificado a Cristo e não suportavam a ideia de haver outra religião senão a sua própria, que não era mais a religião de Deus, mas era a deles mesmo, dos judeus. E eles, então, perseguem os cristãos, usufruem dos seus bens, tiram seus bens e causam toda essa
essa grande perseguição desses dias de Éfeso. E logo em seguida nós temos então Esmirna, que começa então uma grande perseguição, não só dos judeus, mas também de todo o Império Romano, que estava na época dominando. Então eles perseguem esses cristãos. E é interessante porque nessa igreja de Esmirna não há reprovação para eles por causa dos grandes sofrimentos que eles passaram. E lendo sobre essa história secular, né, essa história da igreja, contada por historiadores, digo isso só porque ela não se trata das escrituras inspiradas, né, mas de boas fontes, creio, que houve tal perseguição durante todo esse tempo. E basicamente foi até o ano 300, mais ou menos. Assim, grande perseguição. Os últimos 10 anos, como nos fala aqui, falando de um dia como de 10 dias como 10 anos, no versículo 10 do capítulo 2, e nós vemos que houve uma perseguição muito forte nos últimos 10 anos nessa igreja, para esses cristãos. Mas cada vez, o que é importante, não foi todo esse tempo uma perseguição tão forte, tão constante, tão em seguida. Ela teve momentos em que Deus permitia um certo alívio para esses cristãos. E é impressionante. Cada momento desse, que havia um pouco de folga, eles criavam um problema entre eles mesmos. Toda vez. E principalmente por causa do clero. Essa doutrina de Nicolaítas que nos fala aqui, primeiro ele fala da obra dos Nicolaítas, depois a doutrina dos Nicolaítas, nos fala desse clero, esse desejo de dominar. E então, para assumir essa posição, começavam a brigar entre si. E Deus então permitia novamente outra perseguição e tudo, e foi assim. Até um momento em que Deus, na sua grande misericórdia, disse: basta, não haverá mais esse tipo de perseguição. Mas, pela história, nós vemos que Deus começou então a provar a igreja de uma outra forma. Não mais agora por essa maneira violenta, jogar na boca de leões, cometerem as maiores atrocidades contra esses cristãos, esses que professavam essa fé cristã, mas que eles então seriam provados de outra forma. Então nós vamos entrar à igreja de Pérgamo. E na igreja de Pérgamo, então, esse famoso imperador Constantino, tão conhecido, ele, é claro que Satanás, o príncipe desse mundo, ele mesmo tinha perseguido esses cristãos com mão de ferro. Ele mesmo se satisfez muito com as maldades, atrocidades feitas a esses cristãos de Esmirna. Mas agora nós vemos ele entrar de uma outra forma, mas era o mesmo príncipe desse mundo, o diabo, vindo agora como que a favor. Então, ao mesmo tempo que Deus dava alívio dessas perseguições, que aliás eu acho uma coisa até que nós devemos dar graças a Deus, porque é muito bom para nós hoje, nós podemos estar aqui sentados, lendo a palavra, reunidos, ainda que não tão enriquecidos com o ministério, mas podendo ler, podendo nos lavar com a palavra de Deus, tendo toda essa liberdade. Podemos distribuir folhetos, falar do Evangelho abertamente. Não há uma perseguição tão frontal, tão severa para nós nesses dias, e nós devemos dar graças a Deus porque Ele proveu isso para nós. E, aliás, nós devemos aproveitar essa oportunidade e fazer mais por Ele, por esse Evangelho, pelo ministério,
da palavra e tudo mais, aproveitar essa oportunidade. E não fazer como esses de Pérgamo. Porque aqui o Espírito diz às igrejas, e o Senhor diz para cada um ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouvir o que diz a igreja de Pérgamo é nós nos precavermos disso. O que aconteceu aqui em Pérgamo? Esse imperador Constantino abraçou essa religião, ainda que externamente apenas, essa religião cristã, e então já emitiu leis, né, que aliviaram a grande perseguição sobre os cristãos. E eles, então, foram, até um certo ponto, livres, ficaram livres de muitas coisas que eles tinham que cumprir no império, e inclusive seus bens serem tirados e tudo. Então, muitos se beneficiaram disso. Mas o que aconteceu? De novo, o clero. E acho que foi a primeira grande divisão que houve na igreja nesses dias, porque houve uma eleição de bispos e tudo, e tantos bispos apareceram, logicamente de várias partes do mundo, e não agradou alguns que achavam que devia ser outros, e então se dividiram, uns ficaram de um lado, outros de outro, e mais ou menos a coisa correu assim. E quando tiveram então o primeiro momento para decidir algo na igreja sobre essas questões eclesiásticas, sabe quem foi? Que jurado que foi fazer isso? O de Constantino. O mundo com o seu, como falam, jurado, o seu, esse corpo de julgadores, né? Um júri, um júri humano, um júri do mundo, né? Colocado para julgar as coisas na igreja. Vocês imaginem isso hoje com o conhecimento que vocês têm? Se aparece um problema de disciplina numa igreja local e os irmãos não conseguem resolver e chamam um advogado, um juiz do mundo, de tribunal humano, para julgar as coisas na igreja. Então foi isso que o irmão Clemente uma vez escreveu algo sobre esse assunto, dizendo que Constantino colocou o mundo dentro da igreja por falha dos homens. Então nós temos aqui nessa igreja de Pérgamo, ao mesmo tempo que entrando um alívio para os cristãos, entrando algo muito pernicioso. E isso iria destruir, na verdade, esse testemunho. Seria o mesmo que aquele barco em que Paulo estava, que foi totalmente quebrado. Esse foi o início dessa queda tão grande da igreja. Um marco, não que seja, começou ali, mas foi um marco muito forte dessa queda e do estado que nós estamos hoje. A igreja, na sua extrema fraqueza, na sua extrema debilidade nesses dias de hoje. Porque depois disso, então, nós temos Tiatira, que nos fala do catolicismo romano. E então, como o mesmo irmão Clemente disse, o Constantino pôs o mundo dentro da igreja e o Papa veio e pôs a igreja no mundo. E aí entrou toda sorte de coisas com esse novo sistema, com esse clero estabelecido, com essa forma de levar o evangelho, não pelo Espírito Santo, não pelos evangelistas, mas pelo poder do império, e introduzir tudo que foi, que diz respeito à idolatria. E o que segue a idolatria é corrupção. Então, há toda essa sorte de corrupção, então, nesses anos, todos que nós vimos se passarem com a Igreja Romana dominando por esse mundo.
E é interessante outra coisa, que em Apocalipse nós vemos que uma parte, falando de Babilônia, como esse sistema religioso que será julgado na grande tribulação pelos próprios reis, nos sugere algo muito interessante, porque a igreja, ela é essencialmente celestial. Ela não tem nada a ver com esse mundo, ela não busca melhorar esse mundo. Ela não busca trazer para esse mundo esperança de vida aqui nesse mundo. A igreja, ela é celestial na sua fonte. Cristo é celestial. E é lá que está a herança da igreja, no céu. Ela não tem nada a ver com esse mundo. E com esse sistema de Tiatira, a igreja entrou no mundo para influenciar no mundo, para trazer o homem nas suas garras. E nós sabemos de indulgência e de todo o poder, né, a influência da igreja nas decisões políticas do mundo, no domínio do mundo e todas essas coisas, coisas que nunca foi dada para a igreja fazer. E quando ela então entrar, essa falsa igreja entrar na tribulação e for julgada ali, os homens sacudirão, esses reis sacudirão de si esse jugo completamente. Porque esse império vai ser revivido, como nós sabemos. O Império Romano será revivido e a sua parte política e também religiosa revivida. Mas chega um determinado momento, eles dão a paga a ela. Deixam completamente nua, porque ela foi a que influenciou, cobrou, fez, escravizou-os. E eles, então, chegou a hora de dar o quê? O troco, por assim dizer. E Deus vai usar, para julgar nessa Babilônia religiosa, vai usar realmente esses reis. Vai ser um instrumento nas mãos de Deus para julgar esse sistema que escravizou, esse sistema que enganou, que está embriagado com o sangue dos santos. E então Deus vai chegar num momento e vai julgar completamente essa falsa igreja. E disso nós vemos, então, chegando a Sardo. Nós sabemos que do protestantismo. Então, era uma hora, né, de muito regozijo, porque, inclusive, houve grande bênção trazida por Lutero e outros para o povo em geral. Porque, num sentido, seria quase que o fim de um clero, aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Mas não aquilo que os homens estavam fazendo, porque continuou. Então, devido a essa oposição, por isso que chama a reforma, se chama protestantismo, porque houve um protesto, né, contra Roma, contra essa religião romana e católico-romana. E então, houve, logicamente, quando se opõe, né, houve uma grande revolta, uma grande perseguição novamente levantada. E, como eles não puderam se sustentar apenas por sua fé, então eles tiveram que ceder. E cederam a quê? Ao Estado novamente. E ficaram, então, protegidos, não por Deus mesmo, não confiando que Ele ia guardá-los e guiá-los, mas se refugiaram no Estado novamente. Então, nós temos em Sardo, essa palavra que diz que tens nome de que vive, mas estás morto. Era aparência apenas. E estavam novamente na mesma base, nos mesmos princípios que a igreja anterior.
Então, nós vemos que o clero continuou, os dogmas, baniu, logicamente, a idolatria, que é algo muito terrível, né? E que é uma coisa boa o que aconteceu, logicamente, porque principalmente essa doutrina de Maria, essa idolatria a Maria e tudo, essas coisas foram fortemente enfrentadas, né? E nós vemos que os protestantes não têm essa prática de adorar a Maria ou outros ídolos, nem nos seus templos e nada. Mas isso não era tudo, porque na verdade continuou as mesmas bases, o homem no lugar do Espírito Santo, dirigindo as coisas na terra. E depois, então, nós vamos chegar ao tempo de Filadélfia. Então, eles, deixando essas seitas, deixando essas denominações, se apartando também de catolicismo, qualquer coisa que era humana, qualquer instituição humana, e tinham pouca força, mas não negaram o nome do Senhor e guardaram sua palavra. Nós vemos do versículo 7 em diante, de Apocalipse. E é muito interessante, porque esse tempo foi um tempo de grande avanço no conhecimento da palavra de Deus. As coisas vieram no seu lugar certo. E os irmãos, nesse princípio, 1827 em diante, mais ou menos por essa época, então eles, o Espírito Santo abriu essas portas para que eles pudessem entender muitas maravilhas completamente obscurecidas por esses longos anos e séculos de trevas. Então eles, com a graça de Deus, puderam trazer muitas verdades que estavam ocultas. E com isso veio o partimento do pão, o arrebatamento da igreja, a vinda de Cristo, não só para os seus santos, como é no arrebatamento, mas a vinda de Cristo com seus santos, para mostrar nos seus santos, como em 2 Tessalonicenses, mostrar nos seus santos, o que o irmão falou hoje de manhã, a glória de Cristo. E outras verdades preciosíssimas que nós temos na palavra de Deus revelada e que todos nós conhecemos bem. Mas, infelizmente, esse estado também durou pouco. E nós, então, caímos em Laodiceia. E é esse o problema. Que Laodiceia nós temos, então, a indiferença. Chegou o tempo da indiferença. Não importa. Importa o que eu penso, importa o que eu quero, importa a maneira como eu quero e não o que Deus quer. Então, nós temos esse estado de Laodiceia agora mesmo, vivendo nesse presente tempo. Essas 4 últimas igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas vivem juntas. De Pérgamo para trás, elas não ficam até a vinda do Senhor. Mas esses 4 sistemas últimos, essas 4 igrejas, melhor dizendo, últimas, elas vivem juntamente até a vinda do Senhor. É por isso que nós temos hoje esses 4 aspectos, né, da igreja. Nós temos Tiatira, que são os católicos, temos os protestantes também vivendo juntamente, e temos os irmãos reunidos ao nome do Senhor, e temos Laodiceia. E Laodiceia não são as denominações. Laodiceia são os grupos que saíram de Filadélfia. Então, o que aconteceu em Filadélfia? E o que acontece até hoje no meio dos que estão congregados ao nome de Cristo? É interessante.
quais são as notícias que nós temos dessas últimas divisões? Qual o motivo dessas divisões? Os interesses de Cristo? Não. Os interesses de Cristo aqui, com a igreja aqui na terra? Não. O que nós temos? Por que essas divisões? Tão tristes, nós não temos vivido, né? Aqui, assim, pessoalmente, não temos muitos de nós parentes envolvidos nisso diretamente, mas imagine os lugares onde há isso. Imagine, porque hoje nós temos aqui, por exemplo, a gente vem para Florianópolis e é triste algumas coisas, por exemplo, de ver muitas cadeiras que poderiam estar ocupadas, porque nós sabemos que daqueles nossos irmãos que se foram, que saíram, mas são casos individuais e saíram e nós sentimos, mas imagine se nós chegássemos aqui em Florianópolis para essa conferência e houvesse um grupo de nossos irmãos reunidos, continuando reunidos, dizendo ao nome do Senhor. E outro grupo reunidos também dizendo ao nome do Senhor, saído do mesmo grupo. E não estão juntos, por quê? Então, isso deveria ser algo muito mais profundo para nós, um sentimento muito mais profundo. Porque os homens conseguem impor a sua vontade, querer impor, fazer cumprir a sua vontade na Assembleia. Se nós pensássemos um pouco sobre esse perigo que nós corremos, e porque nós vivemos em Laodiceia, no tempo de indiferença, quanto mais nós procuraríamos ter comunhão com nossos irmãos, nos aproximarmos dele, fazer com que eles não se sintam incomodados conosco, mas que eles queiram estar conosco. As nossas reuniões, né, de oração, por exemplo, nós procuraríamos estar presentes, estar juntos, porque tá bom, é por pouco tempo, mas nós estaremos juntos, animando-nos, orando uns pelos outros. Porque quando nós faltamos, realmente faz falta. Faz falta. E quando nós notamos indiferença, porque, não sei, os irmãos às vezes acham, não, eu devo estar na reunião do Departamento do Pão. Parece que é a única reunião da Assembleia que existe. E não é verdade. Não é verdade. A verdade é que a Assembleia estabeleceu reuniões, segundo a palavra de Deus, e nós devemos estar ali. Para que estar ali? Como obrigação religiosa? Não. Para animar nossos irmãos. Para adorar a Cristo. Não há outro lugar que nós possamos fazer isso coletivamente, senão na Assembleia. Podemos dar graças em casa, adorar, até pessoalmente, mas coletivamente nós só adoramos na Assembleia. Então, todas essas coisas, se nós pensássemos mais nisso um pouco, nós evitaríamos muito dessas tristes divisões que ocorrem. Porque não é outra coisa, essas divisões, senão querer fazer prevalecer a vontade própria. E por que queremos fazer isso? Porque é indiferente. Então, a separação não nos importa. A grande causa de todas essas divisões que têm acontecido ultimamente, e as primeiras também, porque primeiro foi o quê? Não aceitar a autoridade do Senhor na Assembleia local. E que absurdo. Qualquer cristão hoje deveria saber que o Senhor tem autoridade na Assembleia local. Ela é o tribunal mais alto que existe, não há outro em todo o mundo. Não há cristãos mais espirituais em tal lugar que são mais capazes de julgar numa assembleia, num lugar mais simples, de menor número de irmãos, ou de nível cultural inferior. Não há tal coisa. Então, essa ideia de que há um tribunal superior é negar a autoridade do Senhor na Assembleia local. E geralmente, quando vocês veem essas divisões, é por causa disso. É porque querem
fazer prevalecer a sua vontade, o que eu penso, o que eu sinto na Assembleia, e não considerar que meus irmãos estão ali, que o Espírito Santo está ali e que o Senhor Jesus está no meio. E isso faz com que, então, se entre nesse outro ponto, né? Acha-se alguma coisa para ser o motivo da divisão. Mas na realidade não é aquilo que é aparente. Na realidade é a vontade própria querendo fazer prevalecer. E então nós temos aqui em Laodiceia um conjunto, um resumo de tudo aquilo que a igreja chegou. Por sair do seu primeiro amor em Éfeso, e depois o clero conseguindo fazer-se prevalecer, e a corrupção que veio com isso, e depois o mundo dentro da igreja, e depois a igreja no mundo, e depois nós vemos o grande poder de Deus tirando alguns desse mar de confusão, esse mar de coisas ruins, corrupção. E depois nós vemos novamente um homem caindo nesse grande laço do diabo, em fazer a vontade própria e ser indiferente. E indiferente a quê? A todo esse sistema. Porque, irmãos, não há diferença. Não há diferença. Todo esse sistema que vivem juntos, né? Que eu estava dizendo, desde Tiatira, é um sistema humano. Uns introduziram idolatria, que horror. Mas outros introduziram o quê? Corrupção, da mesma forma. Aceita-se corrupção moral, aceita-se adultério, aceita-se qualquer tipo de coisa. E os cristãos falam, não, mas eu não sou adúltero, eu posso viver com ele, eu não sou adúltero. Tá bom, você não, mas você comunga com alguém que é. Por associação, você é um adúltero. Eu não sou bêbado, mas você convive com um bêbado, você come com ele é aceito numa comunhão, e você vai e comunga com ele, você é um bêbado. Então, todas essas coisas, Laodiceia não reconhece. Não reconhece. Há indiferença. Essas últimas divisões, nós vemos muito disso. A raiz disso é que as pessoas querem ter uma comunhão fora da comunhão única que o Senhor reconhece. Não é que nós achemos que nós somos únicos cristãos e não, mas se nós não entendermos que o Senhor Jesus está num só lugar e que eu estou nesse lugar onde Ele está, e disso eu não abro mão, então eu não vou ter que recusar nenhum lugar. Se eu não reconheço isso, e se eu não sei, e se eu não fui ao Senhor e perguntei, Senhor, onde é? E Ele falou, olha, vai ter um homem com um cântaro de água na cabeça, e ele vai exibir, vai mostrar um lugar mobilado, já pronto, e ali eu estarei com meus discípulos. Então, se eu não fiz essa pergunta, e se eu não segui esse homem com o cântaro, o Espírito Santo, falando claramente, o Espírito Santo com a palavra de Deus me guiando para esse lugar, então, para mim, de fato, qualquer lugar está bom. Mas, se eu conheço isso, então eu devo não só conhecer esse lugar, mas conhecer também que os outros lugares são lugares que eu não devo estar. E a comunhão com os vasos que estão naquele lugar eu também não devo ter. Então, nós vemos tanta indiferença, irmãos, entre nós. Porque as pessoas, não, eu posso, olha, mas eu quero viver com tal pessoa, eu quero conviver com tal pessoa,
Olha, mas ela é uma cristã, viu? Ah, ela é uma cristã, que bom. E eu devo andar, então, com todo cristão, é isso que eu quero dizer? Existem alguns que estiveram entre nós que hoje estão em disciplina. Não são irmãos? Oh, eu creio que sim. Mas eu não posso andar com ele. Um dia em Mossoró, passando numa praça, um irmão, nós vimos vários cristãos ali pregando o Evangelho, e nós sentimos um gozo, né, de ver essas pessoas se dedicando ao Evangelho e pregando e falando, e as coisas que nós ouvimos ali estavam bom. E interessante, o irmão virou e falou, olha, que coisa que eles estão fazendo, né? São nossos irmãos falando do nosso Senhor e pregando esse Evangelho, né? Que bom, e que triste que nós não podemos ter comunhão com eles. Interessante. Por que não? Por quê? Se eles estão pregando o Evangelho, olha que coisa boa. Mas se você entra com eles, você é cúmplice com eles. Porque o fim do Evangelho deles é levá-los para a sua seita. Onde que eles falariam, oh, agora eu quero alguém se convertesse ali no momento, e eu quero saber agora as coisas. Ah, vá na nossa igreja. Lá você vai entender. E com que cara você ia ficar? Você ia dizer, oh, não, vá na minha igreja. A minha é melhor. Quem disse que é? Eu sei que é. Onde está esse lugar, mas eu não posso dizer para ninguém, olha, lá é o melhor, vá lá. Lá sim você vai aprender a verdade. Não. E cada um deve ir onde o Senhor realmente, por sua palavra, o Espírito Santo, por sua palavra, indicar esse lugar. E daí você pode ir a esse lugar sem medo, sem dúvida. E se alguém te perguntar, mas como é que você sabe? Eu perguntei para ele. E ele me disse, por sua palavra, que é esse lugar. Mas ninguém poderia fazer isso no lugar dele. Ninguém poderia fazer isso no lugar de Cristo, no lugar do Espírito Santo. Ninguém poderia indicar para você esse lugar. Só Ele pode fazer isso. E pela graça de Deus, Ele tem feito isso. E muitos têm entendido isso. Mas o homem continua sendo o mesmo. Nós vimos hoje de manhã esses versículos de Tito. É o mesmo. Hoje, depois de tantos anos, depois de tanto ensinarmos, ensinando-nos, ele tem que falar. Renegados à impiedade, às paixões mundanas, que coisa. Então, esse perigo, irmãos, nós estamos correndo. Esse é um perigo que não é como naqueles tempos em que o leão estava ali na porta do lado de fora. E entrava um soldado romano aqui, pegava e nos jogava lá, ser comido por ele. Ou cair na mão da soldadesca e sofrer todo tipo de maus tratos, porque Satanás deu uma larga vazão à maldade. E não houve coisas que esses homens não imaginaram para fazer contra esses cristãos. Então, mas não é esse hoje o tipo de perigo que nós corremos. Mas Deus está sem prova para com a sua igreja hoje? Pensem, estaria Deus sem prova para a sua igreja hoje? Não, não se engane. Enquanto nós estivermos pisando aqui na terra, nós vamos estar com provas. Nós vamos estar com algo e que nós temos que decidir. Ou para a direita ou para a esquerda. E esse tempo aqui, o grande perigo, essa astúcia tão grande, também não é mais como na reforma, mas é se manter separado, não só de um sistema religioso, mas também de vasos. E é isso que é o grande problema para nós. Nossos jovens, nossos filhos e filhas estão indo fora e dizendo, não, papai, mas ele é cristão também, olha, ele até me falou da coisa.
Por quê? E você fala, não, é claro, não, mas isso não resolve. Porque o coração eu não posso mudar do meu filho, da minha filha. Eu não posso. Se ele tem no coração, não é suficiente no coração de meu filho Cristo. Então, nada importa. Se ele sente falta de algo, eu não posso preencher. Esses jovens que estão aqui, pensem nisso. Seu pai pôde ensinar a palavra para você, seu pai ensinou até com disciplina, algumas vezes, coisas para vocês acordarem para a verdade, acordarem para Cristo. Mas eles não podem pôr Cristo dentro do seu coração como a primeira coisa. É você que tem que fazer isso. Se ele é tudo para você, você não tem dificuldades de renegar as coisas aqui nesse mundo que desonram a Cristo. E se ele não tem, é melhor você falar com ele. Se ele não tem esse lugar no seu coração acima de qualquer coisa, é melhor você falar com ele. Diga a ele que você não tem esse lugar, que ele não tem esse lugar no seu coração, mas que você gostaria que ele tivesse. E ele vai atender você. Porque se não for assim, meus queridos, ninguém pode, através de regras, através de leis, ninguém pode fazer isso. Nós não podemos proibir casamento, nem desejamos fazer isso. Pelo contrário, nós louvamos o casamento. Achamos que é a maneira de um homem e uma mulher estarem juntos, é somente pelo casamento, sem dúvida. Mas que seja no Senhor, segundo os princípios do Senhor. E não segundo o que eu quero, o que eu penso, porque nesse caso você faria com que uma assembleia se corresse o risco de estabelecer regras. E vocês já imaginaram, pense por um momento, se uma assembleia colocar dentro do seu caminhar que um homem que não pode casar-se com uma mulher de fora de comunhão. Imagina o que seria isso. Criar uma regra, criar algo que não é. Mas o princípio é esse? Não. Não é. E nunca foi, e nunca vai ser também, tampouco. Então, todas essas coisas fazem parte desse momento que nós vivemos, desse instante que nós vivemos de Laodiceia. São coisas que nós estamos vivendo hoje mesmo. A grande prova nossa hoje não é negar o Senhor para não ir à boca do leão, mas é negar o Senhor e cair no mesmo nível de indiferença. Então, esse é o grande problema que nós temos hoje. Essa é a prova que a igreja passa nos nossos dias. E nós sabemos que o Senhor está às portas. Ele vem. E essa esperança nos faz querer andar mais perto dele a cada instante. E não, como nós falamos hoje de manhã, ouvimos hoje de manhã, e não as regras, e não fazer algo para receber graça, não. É o contrário, é andar na graça de Deus, com Cristo sendo tudo em nosso coração, e sabendo que Ele vai nos prover. Ah, mas eu não vejo. Eu também não vejo, mas que Ele vai, Ele vai. Todos esses anos passados como cristãos, e como nós estamos falando hoje, estou aprendendo, porque a graça de Deus está nos ensinando, eu estou aprendendo, e ainda fico apreensivo com o dia de amanhã. Eu estou confessando isso, eu fico apreensivo com o dia de amanhã. E daí, quando eu estou assim, eu paro e penso, faltou alguma coisa? Enquanto você estava andando pelo caminho, faltou alguma coisa? Eu tenho que confessar que não. Não faltou nada. Não faltou. E está faltando? Não, também não. Mas eu tenho medo que amanhã falte. Mas se não faltou, se não está faltando, como que vai faltar amanhã? Esse é um exercício de fé. E
Para os velhos, para os jovens, tá bom, vocês querem ter um companheiro, uma companheira, tantas outras coisas necessárias, querem ter uma profissão, e tantas coisas, tá bom, mas confia nele. Não faltou, não falta e não faltará. É fé, esperar, e é uma fé comprovada, é uma fé já passada por experiências, não é uma fé cega, como se fala aí no mundo. O mundo taxa-nos como, vocês têm uma fé cega, tudo para eles. Não, é fé conhecida. Fidelidade de Deus conhecida. E nós podemos ter toda a certeza que Ele vai fazer a sua vontade e ela vai ser boa, perfeita e agradável. Podemos dar graças.